Todos concordamos, você não é bem-vindo no casamento, disse minha mãe com um sorriso de canto de boca. Bom saber, respondi, transferi os $6.500 do fundo da lua de mel de volta para minha conta e cancelei os voos que tinha reservado no nome dela. Pela manhã, eu tinha 23 chamadas perdidas, e uma mensagem que mudou tudo. Foi numa terça-feira que a mensagem chegou. Há apenas 3 palavras. Todos concordamos. A princípio, eu não entendi o que significava, mas aquele aperto no estômago já sabia. 1 minuto depois, meu celular vibrou de novo, e dessa vez era uma frase completa enviada pela minha mãe em Todos concordamos. Você não é bem-vindo no casamento. Sem pontuação, apenas aquele tracinho arrogante que ela sempre usava quando queria parecer formal. Um sorrisinho em forma de texto. Fiquei olhando para a mensagem, relendo como se as palavras pudessem magicamente mudar se eu piscasse com força. Mas não mudaram. Era o casamento da minha irmã. Aquele que eu ajudei a pagar. Que ajudei a planejar. Aquele em que passei meses apagando incêndios emocionais, ouvindo crises de choro e contratando todos os fornecedores porque minha irmã, Sarah, estava estressada demais para lidar com isso. A mesma Sarah que, 2 semanas atrás, me chamou de seu alicerce emocional enquanto eu transferia mais $1.500 para os arranjos de mesa, que pareciam ter saído de um pesadelo do Pinterest com um florista. Meu nome é Kylie. Tenho 31 anos, e até aquela mensagem, achava que estava fazendo algo bom, sendo a cola que mantinha unida uma família que sempre parecia uma ligação perdida de desmoronar. Não sou rico, longe disso, mas trabalho com tempo suficiente para guardar algum dinheiro. Levo uma vida modesta, continuo solteiro e economizo enquanto todo mundo esbanja e se endivida. Durante anos achei que isso significava que eu era abençoado e que eles apenas não tinham sorte. Mas no fim, ser o responsável só te transforma no caixa eletrônico da família, sem limite de proteção contra saldo negativo. O casamento estava marcado para o próximo sábado, num local à beira-mar com um tema ridículo de marfim dourado que minha irmã insistia que era chique, mas parecia mais um chá de bebê da realeza. Eu paguei metade do depósito do local, comprei as passagens, e até reservei a suíte da lua de mel em Cabo no meu nome, porque o crédito da minha mãe não era bom o suficiente para garantir a reserva. E agora eu não era bem-vindo. Não respondia à mensagem. Nem precisava. Em vez disso, abri meu laptop e acessei silenciosamente o portal de viagens que usei para as passagens da lua de mel. 2 passagens de ida e volta, classe executiva. No meu e-mail, cliquei em cancelar e vi a tela piscar por um segundo antes de aparecer a notificação de reembolso de $3.800. Depois entrei na minha conta poupança e iniciei uma transferência. O valor exato que eu havia enviado à minha mãe no mês anterior para o que ela chamou de custos extras do casamento. Não falei nada com ninguém, só fiquei olhando os números se moverem. Não senti raiva, nem tristeza. Só uma estranha sensação de calma, como se eu tivesse prendido a respiração por anos e finalmente soltado o ar. A primeira ligação veio às 20h17, era a minha irmã. Deixei tocar. Depois foi minha prima, depois meu tio, depois minha mãe. Desativei as notificações e segui minha noite, esquentando sobras e assistindo a um documentário do qual não absorvi uma única palavra. De manhã, havia 23 chamadas perdidas, 4 mensagens de voz e uma única mensagem que fez minha mão gelar. Por favor, me liga. É o papai. E isso me parou. Meu pai geralmente fica fora do caos. É um homem quieto, do tipo que prefere consertar uma cafeteira quebrada do que se meter em drama familiar. Quando eu era criança, achava que ele não se importava. Com o tempo percebi que não era isso, ele apenas escolhia suas batalhas com cuidado. E para ele se envolver nessa, algo estava errado. Mas antes que eu pudesse processar, a mensagem de voz começou a tocar na minha cabeça, ecoando mesmo sem eu ter apertado o play. Imaginei o tom choroso da Sarah, os soluços teatrais da minha mãe. Talvez uma mensagem cheia de culpa de uma tia que não me mandava mensagem havia 2 anos. Eu queria apagar todas. De verdade. Mas aquela mensagem do meu pai ficou na minha mente. E isso não surgiu do nada. Começou pequeno, um comentário atravessado aqui, uma piadinha ali. No último Natal, minha mãe disse, bem, pelo menos a Sarah vai nos dar netos. Nem todos podem dizer isso. Na hora, eu ri. Nunca quis ter filhos, e estou em paz com isso. Mas aquilo doeu de um jeito que eu não quis admitir. Depois, no jantar de noivado da Sarah, percebi que não fui colocado na mesa principal, só para manter o equilíbrio, disse minha mãe. Mas o namorado da minha prima mais nova, que estava com ela há só 3 meses, foi colocado ao lado do noivo. Engoli essa também. Como sempre. Eram pequenos cortes de papel, nunca grandes o suficiente para justificar uma briga. Até que, de repente, eram. Depois que a Sarah ficou noiva, tudo virou emergência. Minha mãe me ligava em pânico por causa de amostras de bolo. A Sarah surtava por causa dos vestidos das madrinhas.
Esperavam que eu cobrisse tudo que a família do noivo não cobrisse, e eu cobri, porque achei que ajudar significava pertencer. Achei que aparecer com a carteira aberta era a forma de provar que eu importava, mas isso nunca me deu um lugar à mesa. Só me tornou o estagiário não pago do casamento dos sonhos deles. E agora eu nem sequer fui convidado. Sentei na beira da cama naquela manhã, com o laptop ainda aberto, o e-mail de confirmação do cancelamento dos voos brilhando como um discreto dedo do meio. Rolei pelas chamadas perdidas, cada nome mais alto que o anterior. Até chegar na mensagem do meu pai. Há apenas 6 palavras. Você precisa ver isso agora. Foi quando meu estômago afundou. Fiquei encarando a mensagem do meu pai, com o polegar pairando sobre a tela. Você precisa ver isso agora. 6 palavras, mas que carregavam o peso de algo mais pesado do que culpa. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, mas cada uma delas é medida. Ele não é dramático como minha mãe, nem manipulador como a Sarah, e definitivamente não é do tipo que entra em pânico. Então, se ele disse que eu precisava ver algo, não seria mais uma mensagem chorosa ou um post passivo-agressivo no grupo da família. Eu liguei para ele. Ele atendeu antes do segundo toque. Kylie, disse ele, com a voz baixa. Você tem 1 minuto? Tenho, respondi, e de repente minha boca ficou seca. O que aconteceu? Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir o som abafado de uma televisão ao fundo. Depois o volume foi desligado. Eu não sabia que elas iam fazer isso. Sua mãe e sua irmã. Só descobri hoje de manhã, depois que elas fecharam o mapa de assentos e fizeram um anúncio no grupo da família. Eu nem estou no grupo da família, murmurei, mais para mim do que para ele. Eu sei, ele respondeu em voz baixa. E isso faz parte. Outra pausa. Então ele disse, Kylie, elas disseram para todo mundo que foi você que escolheu não ir. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Pisquei, tentando entender. O quê? Disseram que você teve um dos seus ataques de solidão. Que ficou chateado por algo pequeno e desistiu. Sarah disse para a família que você sempre foi meio dramático, e que dessa vez passou dos limites, que você não queria estar lá. Eu ri. Seco, amargo, sem humor. Então elas me expulsaram e ainda fizeram parecer que foi minha decisão. Pior, ele disse. Sua mãe contou para os sogros da Sarah que você ameaçou arruinar o casamento se fosse. E isso tirou meu ar. Ela o quê? Meu pai suspirou. Como se não quisesse estar dizendo aquilo. Ela disse para os pais do noivo que você era emocionalmente instável, ainda amargurado por estar solteiro, e que estava com inveja do final feliz da sua irmã. Disse que você estava tentando fazer tudo girar em torno de você como sempre. Como sempre. Minha voz falhou. Tive que me levantar. Meu apartamento de repente pareceu estar encolhendo. Eu sei, filho, disse meu pai rapidamente. Eu sei que esse não é você. Eu vi você juntar cada pedaço que elas deixaram cair. Você organizou toda a festa de noivado e ninguém te agradeceu. Pagou o segundo cartão de crédito da sua mãe no verão passado sem dizer nada. Esteve presente todas as vezes que eles não estiveram. Mas eles não enxergam isso ou talvez enxerguem e isso os ameace. Apoiei-me no balcão da cozinha, com as mãos tremendo. Então tudo isso, esse exílio, foi uma armação para me fazer de vilão? Meu pai hesitou, depois soltou o ar e disse, é pior do que isso. Eles já começaram a dizer para as pessoas que você se recusou a bancar a lua de mel por vingança. Foi aí que percebi que algo tinha mudado em mim. Algo quebrou, mas não do jeito que eu esperava. Eu não estava mais magoado. Nem com raiva. Eu me sentia distante, frio, como se estivesse assistindo a reprise de um programa que já me importei, mas que agora eu sabia todos os finais de cor. Eles pegaram o dinheiro, pai, falei sem emoção. $6.500 transferidos para a conta da mãe para a lua de mel. Cancelei os voos ontem à noite. O reembolso já voltou para minha conta. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente, bom. Foi a primeira vez em anos que meu pai apoiou uma decisão minha tão abertamente. Ele não é um homem de grandes gestos, mas aquela palavra significou tudo. Então ele acrescentou, tem mais uma coisa. Eu não ia te contar, mas acho que você precisa ver. Ouvi barulhos do outro lado da linha, depois o som de uma mensagem chegando. Abri o celular. Era uma captura de tela, um momento no grupo de conversa. Sarah e algumas das tias. Meu nome foi citado na conversa. Minha mãe escreveu, não se preocupem com o Kylie. Ele só é sensível porque nunca foi amado o bastante para alguém querer casar com ele. Vou falar com ele depois do casamento, quando ele perceber como está sendo imaturo. Sarah escreveu, ele é um fantasma. Deixe ele sumir. Só precisamos garantir que ele não nos envergonhe. E Cheryl escreveu, então estamos de acordo.
Nada de acompanhante para ele, mesmo que implore. Mamãe escreveu, exatamente. Sem lugar, sem discurso, sem drama. Ele vai superar. Ele sempre supera. Li as mensagens 2 vezes, depois uma terceira, e então as apaguei. Não por negação, mas porque não precisava vê-las de novo para saber a verdade. Eu sempre fui um estranho na minha própria família, o ajudante, o consertador, a cola invisível. Mas cola não ganha lugar à mesa. Só mantém tudo junto enquanto se parte. E eles estavam certos em uma coisa. Eu não ia implorar. Naquela noite, me sentei e comecei a fazer uma lista, não de pessoas para confrontar, mas de sistemas para desmontar. Eles queriam que eu desaparecesse em silêncio, mas esqueceram de uma coisa. Eu era quem segurava os fios. A associação conjunta do Costco com a mãe cancelada, os perfis do Hulu, Netflix e Disney Plus removidos, os pagamentos automáticos que eu vinha fazendo discretamente no empréstimo estudantil da Sarah. Desativados. E a melhor parte, o depósito do local do casamento ainda estava no meu nome. Tecnicamente, eu era o titular principal do contrato. Eles nunca me pagaram de volta pelo cheque que usei para garantir a data. Eu vinha adiando resolver essa papelada. Não mais, agora estava no topo da minha lista. Enquanto encarava o contrato, com o botão de cancelar reserva brilhando na tela, sorri pela primeira vez naquele dia. Porque se eles achavam que eu era dramático antes, ainda não tinham visto nada. Na manhã de quarta-feira, o meu silêncio já os deixava em pânico. As mensagens de voz foram de passivo-agressivas para desesperadas. O tom da Sarah mudava a cada mensagem, primeiro irritada, depois suplicante. Kylie, podemos conversar? Acho que houve um grande mal-entendido. A mamãe não quis dizer aquilo daquele jeito. Eu não respondi. Ouvi de braços cruzados, cada nova mensagem apenas confirmando o que eu já sabia. Eles estavam tentando colocar a pasta de dente de volta no tubo, e já era tarde demais para isso. Mas eu não estava interessado em vingança por orgulho. Isso não era sobre revidar. Era sobre deixar ir e garantir que eles sentissem isso. Naquela tarde, sentei com um caderno preto e comecei a anotar todas as contas, todos os pagamentos automáticos, todas as faturas protegidas por senha que tinham meu nome. Eu não era dramático. Eu era meticuloso. E irônico. Eles me chamavam de frio. O robô. Aquele que não sentia como os outros. Eles estavam certos, de certo modo. Eu não explodi. Não gritei. Eu calculei. Entrei no plano de celular da mamãe, que venho pagando desde 2019 quando ela foi demitida. Suspendi. Ela só ia perceber quando tentasse fazer uma ligação durante o teste de cabelo na sexta-feira. O Venmo da Sarah, que ainda estava vinculado à minha conta como cartão reserva desde que ela estourou o limite 3 vezes na faculdade e nunca tirou, desvinculei. E então denunciei as cobranças suspeitas na minha conta só por diversão. Proteção contra fraude é uma coisa linda. Na manhã de quinta-feira, recebi um e-mail do local do casamento. Uma confirmação educada, mas firme. Sua solicitação de cancelamento foi recebida. Pelo contrato, seu depósito será perdido, a menos que outra reserva substitua. Sorri. Que eles expliquem isso aos 118 convidados que estão viajando para uma cerimônia no sábado que, de repente, não tem reserva legal. Por volta do meio-dia, meu primo Mark ligou. Ele é o único que sempre me tratou como pessoa, não como ferramenta. A voz dele estava cansada. Kylie, o que está acontecendo? Eu não menti. Cansei de bancar uma família que me vê como uma carteira com pernas. Ele suspirou. Eles estão surtando. Que bom. Sarah está tendo um colapso. Ela está dizendo que você está arruinando o casamento dela. Dei uma risada seca. Se um voo cancelado e um fundo de lua de mel congelado arruinam um casamento, talvez ele não fosse feito para durar. Ele não discutiu. Só disse, queria que você tivesse me contado antes. Sempre soube que eles dependiam demais de você. Naquela noite, abri o laptop de novo e entrei na conta antiga do Dropbox do meu pai, aquela que usamos quando digitalizamos todos os documentos da família há alguns anos. Lá dentro havia um tesouro de recibos escaneados, e-mails, até a nota fiscal original da festa de noivado que eu paguei. Mas que mamãe convenientemente esqueceu que fui eu quem cobriu. Criei uma nova pasta no Google Drive, enviei tudo e nomeei como contribuições do Kylie que ninguém queria. Depois copiei o link e enviei para todos os membros da família no grupo. Não escrevi nada. Não precisava. Menos de 5 minutos depois, fui expulso do grupo da família. Perfeito. Mas a verdadeira virada aconteceu na manhã de sexta-feira, um dia antes do casamento. Eu estava tomando café, curtindo o silêncio, quando recebi um e-mail da mãe do noivo. Linda. Nos encontramos uma vez. Ela era gentil, elegante e muito correta.
Daquelas mulheres que alinham os talheres e dizem querido em vez de fofinho. A mensagem era curta, mas me abalou mais do que qualquer mensagem de voz sobre o casamento. Oi, Kylie. Queria falar diretamente com você. Ouvi fragmentos do que está acontecendo e, sinceramente, estou preocupada. Se tiver um momento, poderíamos conversar? Sinto que estou perdendo informações muito importantes. Atenciosamente, Linda. Foi nesse momento que percebi que isso não era mais apenas fofoca de família. Era um fio se desfazendo pelos dois lados. Eu liguei para ela. Ela atendeu imediatamente. Obrigada por ligar, disse ela, formal, mas com um tom de preocupação. Não quero ultrapassar limites, mas meu filho acabou de me informar que o local do casamento pode ter sido cancelado. Foi, respondi com calma. Eu paguei o depósito. E estava no meu nome. Ela ficou em silêncio por um segundo. Não foi isso que nos disseram. Tenho certeza. Outra pausa. Ela pigarreou. Kylie, não sei o que foi dito, mas me disseram que você se recusou a ir, que desistiu porque estava amargurado. Deixei o silêncio pairar, depois perguntei, pessoas amarguradas costumam pagar pelas flores, pelo bolo do casamento, pelo DJ e por metade do local? Linda respirou fundo. Eu não sabia de nada disso. Claro que não sabia. Eles precisavam de alguém para culpar quando eu desisti. E quando parei de bancar tudo, fizeram o que sempre fazem e apontaram o dedo para mim. A voz dela baixou. Agora entendo por que você se afastou. Eu teria feito o mesmo. Mas, Kylie, tem algo que você precisa saber. Sarah. Ela abriu um cartão de crédito conjunto com sua mãe na semana passada e usou seu nome na inscrição. Eu congelei. Eles disseram que você tinha assinado junto. Meu marido percebeu quando revisamos as despesas finais. Ele reconheceu seu nome na papelada. Foi isso. Essa foi a parte que mudou tudo. Eu não era só o caixa eletrônico da família. Eu era um alvo. Fiquei ali, com o café de repente frio na mão, o ambiente ao meu redor se fechando enquanto as palavras da Linda ecoavam no meu ouvido. Eles disseram que você assinou junto. Eu não tinha. Nem perto disso. Sempre fui cuidadoso com crédito. Protegido. Mesmo depois de ver minha mãe dar calote num financiamento de carro quando eu tinha 20 e poucos anos e arrastar o nome dela pro buraco levando o meu junto. Porque sim, ela tinha me convencido a ser fiador. E eu passei quase uma década tentando reconstruir minha reputação financeira. Eu sabia melhor. Não assinei nada para esse casamento além do que paguei diretamente. Você tem uma cópia da inscrição? Perguntei, com a voz calma, mas firme. Tenho, ela respondeu. Quer que eu te envie? Agora. Por favor. Alguns minutos depois, ela chegou na minha caixa de entrada. Lá estava ela, me encarando de volta. Um pedido de cartão de crédito para casamento com limite alto e uma assinatura digital falsificada. Meu nome, endereço, número do seguro social, até meu antigo e-mail do trabalho, provavelmente retirado de formulários de impostos ou extratos bancários que ainda tinham por aí. Eu não senti raiva. Nem tristeza. Senti clareza. Todos esses anos fui o plano B, o consertador, o financiador silencioso. Mas falsificar meu nome? Isso não era desespero. Era direito assumido misturado com fraude. Era roubo. E foi a gota d'água. Abri um boletim de ocorrência com a administradora do cartão, tirei prints de cada detalhe. Depois fiz um boletim de ocorrência na polícia. Anexei a documentação, o pedido falsificado e uma declaração autenticada de não consentimento. Então peguei o telefone e, pela primeira vez desde a mensagem arrogante da minha mãe que começou tudo isso, liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Kylie, disse ela, com uma voz exageradamente alegre. Eu estava prestes a te ligar. Eu. Falei, seco. Só quero ouvir de você. Você assinou meu nome num pedido de cartão de crédito? Silêncio. Kylie, você está sendo ridículo. Aquilo era só uma alternativa caso a lua de mel extrapolasse. Você sabe como essas coisas funcionam. Você assinou meu nome? Uma longa pausa. Então Sarah disse, você teria feito isso se soubesse que era importante. Deixei aquilo pairar como uma guilhotina. Isso não é uma resposta, falei, com a voz fria. Mas tudo bem. Você pode explicar isso ao investigador quando ele ligar. Aquilo quebrou a máscara dela. O quê? Você tá falando sério? Kylie, somos família. Você vai mesmo transformar isso numa coisa feia por causa de um pequeno mal-entendido? Mãe, eu disse. Interrompendo ela.
Você me expulsou de um casamento que eu paguei, mentiu para todo mundo sobre isso e cometeu fraude em meu nome. Eu não tornei isso feio. Foi você. Eu só estou colocando a verdade à luz, onde ela pertence. Kyle, querido, por favor. A gente pode consertar isso. Eu desliguei. Naquela noite, fui até a casa do meu pai. Ele me esperava na varanda com 2 cervejas e aquele olhar silencioso e desgastado que sempre aparecia quando as coisas ficavam pesadas. Você tá bem? Ele perguntou quando me sentei ao lado dele. Assenti devagar, chegando lá. Não falamos muito. Nem precisávamos. Ele apenas me entregou a cerveja e ficamos assistindo o sol sumir por trás das árvores. Eventualmente ele disse, você fez a coisa certa. E, de algum jeito, isso significou mais do que qualquer outra coisa. As consequências vieram rápido. Primeiro foram as ligações da família. Minhas tias, meus primos, até o tio Greg, que não falava comigo desde 2016. Todos queriam saber o que realmente tinha acontecido, por que o casamento foi cancelado, por que a Sarah postou uma história enigmática no Instagram sobre ser traída pelo próprio sangue. Eu não respondi. Depois vieram as mensagens, os pedidos de desculpa, as tentativas de fazer eu me sentir culpado. Kyle, eu não fazia ideia. A gente devia ter te defendido. Podemos conversar, por favor? Mas eu tinha terminado meu papel de zelador emocional. Deixei as chamadas irem para a caixa postal, deixei as mensagens sem abrir. Quanto ao casamento, nunca aconteceu. Com o local cancelado e sem uma alternativa garantida, tentaram fazer uma cerimônia improvisada no quintal. Mas os convidados ficaram confusos. Alguns voltaram no meio do voo, e a família do noivo, ao descobrir sobre o cartão de crédito falsificado, cancelou tudo. Aparentemente, fraude financeira antes do sim não pega bem. Sarah começou a postar freneticamente. Histórias misteriosas, versículos da Bíblia, frases passivo-agressivas sobre cobras no jardim família que vira as costas para você. Eu não reagi. Porque é o seguinte. Às vezes, a melhor vingança não é uma grande explosão. Não é gritar ou expor alguém na frente de uma multidão. Às vezes é só clareza. Desmontar em silêncio o sistema que te usava, e ir embora enquanto toda a estrutura podre desaba atrás de você. Cerca de uma semana depois, recebi uma última mensagem da minha mãe. Você fez seu ponto. Estamos todos machucados. Não precisava ir tão longe. Eu não respondi. Em vez disso, troquei meu número. Tirei alguns dias de folga do trabalho e reservei uma viagem sozinho, só eu e meu laptop, para o mesmo resort onde a Sarah deveria passar a lua de mel. Engraçado como, sendo responsável por todas as reservas no seu nome, você conhece bem as políticas de cancelamento. Mudei as datas, fiz um upgrade na suíte, peguei o pacote de champanhe dela e adicionei à minha reserva. E sentei naquela varanda, bebida na mão, ouvindo o som das ondas, pensando em quanto tempo esperei para que alguém me enxergasse. Mas, finalmente, fui eu quem me enxergou. Não a versão que eles precisavam que eu fosse. Não o consertador, não a conta bancária. Apenas Kyle, 31 anos, livre finalmente cansado de tentar conquistar um amor que eu nunca devia a eles. Eu não sei se algum dia eles vão realmente entender o que perderam. Mas eu sei. E não vou devolver.